na COP da biodiversidade Cacau do Sul da Bahia vira exemplo. Enquanto as negociações na COP da biodiversidade por um novo marco global para frear a perda da natureza avançar os passos lentos, diversas iniciativas de governo, empresas, sociedade civil mostram que é possível conservar o ecossistema e garantir seus benefícios, e muitas soluções mostram também que a conservação pode ser feita aliada a atividades produtivas que trazem os resultados positivos do ponto de vista social e econômico. Um exemplo do cacau produzido no sul da Bahia. O Instituto Arapiau, que tem como um dos seus focos de atuação o desenvolvimento territorial do sul da Bahia, apresentou um Montreal onde acontece COP da biodiversidade, caso do cacau Cabruca, Sistema Agroflorestal CAF, no qual o cacau é plantado à sombra de árvores nativas da Mata Atlântica, como Jequitibá e o mogno, junto com a organização parceiras do Instituto Arapiau, tem atuado para promover e agregar valor a essa cadeia produtiva por meio de pesquisa sobre a espécie e assistência técnica, fortalecimento da cooperativismo, incentivo ao desenvolvimento de um mercado de cacau de qualidade, a criação de selo de indicação de origem geográfica. Do total de cacau produzido pelo Brasil, 65% são da Bahia, dos quais grande parte do modelo Cabruca em propriedades de pequenos agricultores familiares de trabalho realizados somente junto. Eles trouxeram maior produtividade, consequentemente maior renda, afirmar Thaís Ferraz, diretora do Instituto Arapiau. Ela destaca que esse resultado veio junto com outros ganhos, em especial ambiental. Ao aliar a produção e conservação da vegetação nativa da região, surgem benefícios com a conservação da biodiversidade, seus serviços ecossistêmicos e avanço nos mecanismos de pagamento por serviços ambientais promoverão renda adicional aos produtos. Um aspecto fundamental é o desafio do acesso ao crédito. Esses produtores pequenos e familiares, esse ponto foi destaque em Montreal, um evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que abordou iniciativas relacionadas na primeira chamada pública para um novo modelo de financiamento de projetos socioambientais do Banco. BNDES financia a iniciativa do CRA Sustentável, Certificado de Recebíveis do Agronegócio do Cacau no sul da Bahia, projeto pioneiro de crédito rural sustentável que tem a Rapiau entre os apoiadores. Foi selecionado em primeiro lugar no edital na categoria bioeconômica florestal. O finance de um formato híbrido de financiamento público e privado no desenho feito pelo BNDES para cada um colocado pelo banco os projetos de comprometam a levantar os investidores pelo menos 3. O pleito para BNDES foi de 4 bilhões para financiar eventuais primeiras perdas e dar assistência técnica aos beneficiados, o que permitirá alavancar mais de 3,5 milhões. Garantiu acesso ao crédito, alguma segurança para o produto, investir nesse modo de produção, principalmente no início, de até ele alcançar maior sustentabilidade financeira, é fundamental para que esse modelo de produção aliado à conservação seja firmado e ampliado, afirmado Ricardo Gomes, gerente do Programa de Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia, do Instituto Arapiau. Além do CRA Sustentável, a iniciativa também desenvolveu projetos piloto de seguro paramétrico do cacau lastreado em crédito de carbono que se relaciona com pagamento por serviços ambientais, estudos desenvolvidos para nortear uma
valoração de impactos ambientais indicam que o estoque de carbono, em média de 66 toneladas por hectare, sendo 40% do estoque nas árvores do cacau, afirma Gomes. Sobre o Instituto Arapiau. A Arapiau é uma instituição privada partidária sem fins lucrativos fundada em 2008 com o objetivo de promover diálogo e atuação em redes para a construção coletiva de soluções sustentáveis. Por meio da articulação e mobilização, diferentes atores buscam um modelo de desenvolvimento sustentável em dois territórios, principal Amazônia, sul da Bahia, duas potências em biodiversidade. Países participam da COP15 assinam acordo para proteger o ecossistemas. Os países participantes da COP15, cúpula voltada à proteção da biodiversidade realizada em Montreal, no Canadá, chegaram nesta segunda-feira 19 a um histórico acordo para tentar salvar os ecossistemas do planeta da devastação produzida pelo próprio ser humano. O pacto prevê que até 2030, pelo menos 30% da terra seja considerada área protegida, além da destinação de 30 bilhões por ano na segunda metade da década para ajudar os países em desenvolvimento e proteger a natureza. Atualmente, as zonas protegidas totalizam 17% da parte terrestre do planeta e 8% dos mares. Além disso, o acordo estabelece a meta de recuperar pelo menos 30% dos ecossistemas degradados e de reduzir pela metade os riscos ligados a pesticidas. O compromisso foi anunciado nas primeiras horas do dia por Wang Hunkyu, ministro do Meio Ambiente da China, país que preside a COP15. Após 4 anos de negociação e apesar de objeção da República Democrática do Congo, que exigia mais recursos para ajudar os países em desenvolvimento, doou as boas-vindas aos históricos resultados da COP15. O mundo concordou com metas mensuráveis e sem precedentes de proteção e recuperação da natureza e um fundo global de biodiversidade, disse o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Pacto afirmado na COP15 vem sendo comparado ao Acordo de Paris sobre o Clima, que estabeleceu a meta de limitar o aquecimento global neste século 2 graus acima dos níveis pré-industrial, com esforços para baixar esse valor para 1,5 graus Celsius. No entanto, instrumentos previstos no Acordo de Paris, como fundo para ajudar a luta contra a crise climática em países em desenvolvimento, as indenizações por perdas e danos provocadas pelo aquecimento global sequer saíram do papel, enquanto a própria meta de 1,5 graus Celsius já parece perto de ser quebrada. Usuários do Twitter votam por tirar Musk do cargo de CEO. Usuários do Twitter votaram para remover o bilionário Elon Musk do cargo de CEO da rede social, enquanto foi realizado pelo próprio dono da empresa, durante criticado até por apoiadores após ter proibido divulgações leak de outras redes sociais no Twitter. A pesquisa teve pouco mais de 17,5 milhões de votos, com 57,5% a favor da saída de Musk do posto de CEO e 42,5% contra em seu perfil no Twitter. O bilionário prometeu que respeitaria o resultado. Musk concluiu que a compra das redes sociais no fim de outubro. Desde então, vem promovendo uma gestão errática, com demissões em massa, mudanças recorrentes nas políticas de verificações de perfis e suspensões de conta de jornalista que investigam, o que lhe rendeu até uma ameaça de sanções por parte da União Europeia.
Em suposto um usuário, no último domingo, 18, Musk disse que a questão não seria encontrar um céu, mas sim achar um que conseguisse manter o Twitter ao vivo. Comissão de Agricultura vota PL dos agrotóxicos nesta segunda. A Comissão da Agricultura do Senado, CRA, se reúne nesta segunda-feira, 19, às 14, para votar a proposta que modifica as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos, projeto em questão PL 1459/2022 e o substitutivo que a Câmara dos Deputados apresentou e outro projeto PLS 526/1999, que havia sido apresentado pelo então senador Bairo Maggi. Relator da matéria proposta presidente do CRA, senador Arci Gugax, PDT, Roraima. Há 23 anos, em tramitação no Congresso Nacional, o texto passou por várias alterações. Gugax, que é favorável à proposta com emendas, concedeu vista para que novos ajustes fossem feitos. Ele também adiou a votação da matéria, que estava prevista para ocorrer no final de novembro, para que o tema fosse debatido com membros das comissões de transição de agricultura, saúde e meio ambiente do governo federal recém-eleito. O texto trata de pesquisa, experimentação, produção, comercialização, importação, exportação, embalagem, destinação final e fiscalização. A iniciativa fixa um prazo de 2 anos para aprovação de novos produtos. Atualmente, a decisão cabe a um sistema tripartite que congrega o Ministério da Agricultura e o Ministro do Meio Ambiente por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA e o Ministério da Saúde, representado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. A solicitação de aprovação de novos produtos terá, de acordo com o projeto de única entrada digital por meio do SISPA, Sistema Unificado de Informação, Petição, Avaliação Eletrônica, que facilitará a tramitação e acesso dos órgãos responsáveis pela análise ao estudo científico que comprovem a segurança do uso, explica Gugax no relatório que apresentou neste mês. Divergências. Se a matéria for aprovada na CRA, ela seguirá para análise do plenário do Senado. O texto já foi debatido na comissão em 3 audiências públicas, quando ficaram evidentes as divergências entre os senadores e alguns entre eles Elisiane Gama, Cidadania, Maranhão, Fabiano Contaro, PT, Espírito Santo, Paulo Rocha, PT, Pará, Randolfo Rodrigues, PT, Amapá, Humberto Costa, PT, Pernambuco, Jacques Wagner, PT, Bahia, apresentaram o requerimento para que a proposição também fosse analisada pelas comissões de Meio Ambiente, CMA, de Direitos Humanos, CDH, Assuntos Sociais, CAS, de Constituição, a Justiça, CCJ. Entre os temas polêmicos do projeto estão a concentração do poder decisório sobre os agrotóxicos no Ministério da Agricultura, a alteração do termo agrotóxico, que passaria a ser chamado na legislação de pesticida, a fixação de prazo para obtenção de registro desse produto no Brasil, com possibilidade de licença temporária quando não forem cumpridos prazo pelos órgãos competentes, a suavização da classificação explícita de produtos nocivos à saúde humana e o meio ambiente, manejo do fogo. A CRA também pode votar nesta segunda-feira PL 1818/2022. Projeto de lei do Poder Executivo que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo para disciplinar situações nas quais será permitido seu uso e criar instâncias intergovernamentais para agenciar a resposta a incêndios nos biomas brasileiros. O texto prevê que o uso do fogo será permitido em locais onde as peculiaridades justifiquem para as práticas agrosilvopastores,
com autorização prévia. Outras situações nas quais haveria permissão são pesquisa científica aprovada a cargo de instituição reconhecida a prática de prevenção, combate a incêndios para a cultura de subsistência dos povos indígenas, a comunidades quilombolas ou tradicionais agricultores familiares para capacitação de brigadistas florestais. Matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, conta com voto favorável do relator, senador Paulo Rocha, PT, Pará. MD russo, 4 mísseis norte-americanos HARM foram abatidos sobre a região russa de Belgorod. 4 mísseis norte-americanos contra radares HARM foram abatidos na região de Belgorod, informou nesta segunda-feira 19 o ministro da Defesa russo. Além disso, a defesa antiaérea russa eliminou 8 drones ucranianos, 6 foguetes de lançadores múltiplos, foguetes HIMARS e Uranga nas repúblicas russas de Lugansk e Donetsk, na região de Zaporozhye, Kherson. Na direção de Kupiansk, um ataque da artilharia russa eliminou mais de 20 militares ucranianos. Na área de Rezovivka, foram aniquilados 4 grupos de sabotadores das Forças Armadas da Ucrânia, FAU. As perdas adversárias na direção de Krasny Lima totalizou até 70 homens. Na direção de Donetsk, as forças russas avançaram, tendo eliminado mais de 130 militares, segundo estimativas do MD da Rússia. O adversário realizou um ataque fracassado na direção do sul de Donetsk, perdendo até 80 militares, relatou a entidade Rússia. Na área de Nikoskoye, RPD, foram eliminados 2 grupos de sabotagem dos FAU. As perdas totais do adversário nesta direção foram de até 80 militares mortos e feridos, 2 veículos de combates blindados e 3 picapes, comentou o MD sobre o sucesso russo. O ministério estima que foram atingidas oposições de 56 unidades de artilharia ucraniana e alguns quartéis nos povoados ocupados de Constantinopla, RPD, Voletskoye, RPL, e na cidade ocupada de Kherson. No total, a defesa russa afirma que desde o início da operação militar especial, o regime de Kiev perdeu 344 aviões, 184 helicópteros, 2.684 drones, 398 sistemas de defesa antiaérea, 7.159 tanques e outros veículos blindados de combate, 931 lançadores múltiplos de foguetes, 3.691 peças de artilharia da campanha, morteiros e 7.664 veículos militares especiais. Ao expandir a infraestrutura militar, estará no Japão passando à vanguarda do conflito entre Estados Unidos e China. Japão pretende modernizar os aeroportos nas ilhas de Inaguni, Ishigaki e Miyako para operar aeronaves de combate F-35, tendo em vista uma possível crise militar em Taiwan, informou o jornal Yomiuri, citando fontes oficiais. Falou com o especialista militar Alexei Leonkov sobre as razões das atividades defensivas de Tóquio. De acordo com ele, Japão há muito tempo que busca mudar sua doutrina militar. O Japão não é membro da OTAN, mas planeja aumentar seus gastos com defesa para 2% do PIB, com a maioria dos Estados membros deste bloco militar
Este passo mostra que o Japão, cada vez mais arrastado para os planos de aliança dos Estados Unidos e OTAN na região da Ásia-Pacífico, embora anteriormente Tóquio tentava se manter neutra. No entanto, os próprios programas de armamento do Japão se deslocam com cada vez mais evidência em direção à sua rápida militarização, observou Leonkov. Ele acrescentou que a população e essas ações são explicadas como o fato de que o país está cercado por inimigos, tais como China, Rússia, Coreia do Norte. Portanto, do ponto de vista do governo, os gastos militares são justificados. Dessa forma, uma das etapas mais importantes da modernização é o aprofundamento e reconstrução do porto marítimo na ilha de Inaguni, onde atualmente não pode atracar navios de guerra da Marinha Japonesa e as grandes embarcações da Guarda Costeira. O especialista enfatiza que é importante entender que não foi agora que o Japão começou a se armar ativamente, mas de forma praticamente simultânea com o surgimento da doutrina dos Estados Unidos sobre as mudanças de equilíbrio de poder na região da Ásia do Pacífico. Já em 2018, o Comando dos Estados Unidos do Indo-Pacífico anunciou seu projeto para modernizar as Forças Armadas na região Ásia-Pacífico, onde as forças de seus aliados regionais devem ser a vanguarda. Entre eles, já na época, eram designados o Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Cada país tem um papel especial a desempenhar, incluindo a localização de suas forças armadas ou de autodefesa dentro da chamada zona anti-acesso à negação diária A2AD, que funciona como conceito de dissuasão, explicou Leonkov. Por sua vez, a China, em resposta à doutrina dos Estados Unidos, também começou a criar suas zonas, acreditando que a principal ameaça provém do Oceano Pacífico. Enquanto o Japão, com aliados estratégicos dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico, obviamente estará na vanguarda, especialmente porque a avaliação das capacidades dos próprios Estados Unidos na região asiática está em constante mudança. Analistas militares entendem que sem aliados regionais, os americanos sozinhos dificilmente lidarão com a China ou Rússia. Por isso, os Estados Unidos têm planos para também atrair o apoio do Vietnã e da Índia, disse Leonkov. Dessa forma, devido aos planos dos Estados Unidos, o Japão está a caminho de militarizar o país. O Irã desmantela a rede de espionagem de Mossad que visava sua indústria de defesa. Mossad tentou usar uma rede de agentes do Irã para ganhar dados sobre a indústria de defesa do país, inclusive com ligações a outros países, escreve a mídia. A inteligência iraniana trouxe à tona uma rede de espionagem da agência de serviço secreto israelense, Mossad, para recorrer a informações sobre o setor de defesa do Irã, relata na segunda-feira 19 a agência Press TV. A mídia iraniana detalha que Mossad contratou o corretor de dados Frank Jenin, que se apresentou como diretor de uma empresa fabricante de peças de reposição. Ele conseguiu contatar várias empresas e funcionários iranianos e depois convidou seus colegas de trabalho para um seminário da Malásia, onde os apresentou com Adrien Lavaoux, outro agente de Mossad. Lavaoux se disfarçou com o perfil de diretor administrativo do Tripé Industries, uma empresa de ligas compósitos avançados da empresa Aerospace, que foi criada em 2007 em Singapura. Ela, por sua vez, se comunicou com empresas iranianas que fornecem fibras de carbono e resina e outras ligas metálicas. Os associados de Lavaoux no Irã
Participaram de diferentes exposições, monitoraram conferências científicas e identificaram as mais recentes necessidades da indústria de defesa do Irã. O portal do Tripé Indústrias também revela que Genin e o CEO da empresa, mais tarde, eles começaram a identificar os chefes, vendedores e funcionários importantes em empresas que atuam na indústria de defesa. Esses foram convidados para as várias conferências no exterior, inclusive na Turquia, Hungria, Oman, Geórgia, e suas viagens teriam sido completamente financiadas. No entanto, explica que o Press TV Inteligência do Irã vigiou atentamente essas viagens e conseguiu rastrear a rede de espionagem. O Irã tem vivido distúrbios nos últimos meses provocados pela morte de Mahsa Amini. Teherã adverte que os protestos são utilizados, se não organizados por governos estrangeiros, para minar o país. Pilotos e comissários iniciam greve em aeroporto em 7 cidades do país. Categoria demanda reajuste salarial acima da inflação. Melhores condições de trabalho em nota. Sindicato argumenta que o tripulante casado e mal remunerado pode representar um risco à aviação. Pilotos e comissários de bordo iniciaram uma paralisação na manhã desta segunda-feira 19 em protesto para reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A greve foi organizada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, CNA. A paralisação ocorre em aeroporto de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza. O horário das paralisações será das 6 às 8 da manhã, todos os dias sem prazos para encerrar. O CNA argumenta que o aumento nos preços das passagens beneficiou empresas aéreas, mas as condições de trabalho dos pilotos e comissários seguem precárias, que representam um risco para a tripulação, para os passageiros. É óbvio que um tripulante cansado e mal remunerado pode representar um risco à aviação, disse a nota do sindicato ao comunicar a decisão de iniciar a greve. As demandas da categoria são recomposição das perdas inflacionárias, melhorias nas condições de trabalho, renovação da convenção coletiva de trabalho, definição dos horários de início de folgas, cumprimento dos limites já existentes do tempo em solo entre etapas de voos. Na última quinta-feira 15, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, CNA, divulgou uma nota contestando os argumentos do CNA. A nota afirma que o preço das passagens foi fortemente afetado nos últimos anos por conta da pandemia, conflitos na Europa, desvalorização do real à frente ao dólar e o aumento dos preços do petróleo. A querosene de aviação QAV aumenta 118% na comparação com o ano de 2019. Hoje representa mais de 50% do custo, que, por sua vez, tem uma parcela de cerca de 60% dolarizada, diz a nota. As negociações em torno das demandas foram iniciadas há pelo menos 2 meses sem obter consenso. À madrugada do último domingo, 18 pilotos comissários discutiram em uma reunião virtual a proposta das empresas aéreas representada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, que previa a reposição de 100% da inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, mas um aumento real é de 0,5% nos vencimentos, segundo o CNA. Dos 5,7 mil vontades, de 76,4% rejeitaram o acordo. Ao divulgar a decisão do CNA, afirmou que a categoria conta com o apoio da sociedade e com o bom senso das empresas aéreas para que transtornos sejam evitados. Perdas da Europa devido à crise energética revelam que o estado de emergência pode durar anos.
A Europa perdeu cerca de 1 trilhão, cerca de 5,3 trilhões devido à escalada dos preços de energia em função das sanções anti-Rússia, estimou a agência Bloomberg, alertando que a crise mais profunda em décadas está apenas começando. Depois deste inverno no hemisfério norte, a região terá que repor suas reservas de gás quase sem abastecimento da Rússia, o que vai exacerba a concorrência pelos petroleiros, apesar das importações de gás natural liquefeito (GNL). Espera-se que o mercado permaneça apertado até 2026. Quanto à capacidade de produção adicional dos Estados Unidos para Catar estará disponível, isso significa que não haverá trégua nos preços altos, observa a publicação. Embora as autoridades europeias tenham conseguido ajudar empresas consumidores, sobrevive crise alocando mais de 700 bilhões, mais de 3,7 trilhões. O estado de emergência pode durar anos, alerta o artigo, medida que as taxas de juros aumentam e a economia provavelmente já está em recessão. As medidas de alívio que suavizaram o golpe para milhões de famílias e empresas estão se tornando cada vez mais inacessíveis. O analista da Bloomberg alertou que no próximo ano vai ser muito mais difícil para os governos enfrentarem esta crise, uma vez que a capacidade orçamentária desses países já está esgotada. Cerca de metade dos Estados-membros da União Europeia, UE, tem dívidas que ultrapassam o limite de 60% do produto interno bruto do PIB. Bloomberg revelou que, apesar dos preços quase recordes, o bloco conseguiu preencher seus depósitos no verão passado no hemisfério norte, diminuindo o déficit de defesa. Ainda assim, as temperaturas congelantes estão testando o sistema de energia da Europa pela primeira vez neste inverno. Em particular, a regulado da rede alemão alertou na semana passada que não estava sendo economizada energia suficiente. Globalmente, a UE consegue reduzir a procura de gás de 50 bilhões de metros cúbicos neste ano, mas a região ainda enfrenta um déficit potencial de 27 bilhões de metros cúbicos em 2023. Nesse caso, supõe-se que o suprimento russo caia para zero, as importações da GNL da China retornarem aos níveis de 2021. Principal fonte de gás Rússia para a Europa Ocidental era gasoduto Nord Stream, corrente do norte, que foi danificado em um ato de sabotagem em setembro. Atualmente, o bloco europeu continua recebendo uma quantidade de suprimentos russos por meio da Ucrânia. Os países europeus vivem em uma crise energética devido às sanções aos combustíveis russos em virtude da operação militar especial na Ucrânia, lançada em fevereiro passado. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que as sanções foram um duro golpe para toda a economia mundial. Também apontou que o Ocidente pretende piorar a vida de milhões de pessoas. Segundo ele, as baterias de sanções ocidentais sem precedentes desencadeadas contra Moscou com o objetivo de esmagar a economia russa no curto prazo foram pensadas para derrubar a moeda nacional rublo por meio de roubo de nossas reservas em moeda estrangeira e provoca uma inflação destrutiva. No entanto, enfatizou, o plano do Ocidente não teve sucesso. Perdas na Europa devido à crise energética revelam que o estado de emergência pode durar anos. A Europa perdeu cerca de 1 trilhão, cerca de 5,3 trilhões devido à escalada dos preços da energia em função das sanções anti-Rússia, estimou a agência Bloomberg, alertando que a crise mais profunda em décadas está apenas começando. Depois deste inverno no hemisfério norte, a região terá que repor suas reservas de gás quase sem abastecimento da Rússia, o que vai exacerbar a concorrência pelos petroleiros. Apesar das importações de gás natural liquefeito (GNL), espera-se que o mercado permaneça apertado até 2026, com a capacidade de produção adicional dos Estados Unidos
para Catar estará disponível e significa que não haverá trégua nos preços altos. Observe a publicação. Embora as autoridades europeias tenham conseguido ajudar empresas e consumidores a sobreviver à crise, alocando mais de 700 milhões, mais de 3,7 trilhões, o estado de emergência pode durar anos, alerta o artigo medida que as taxas de juros aumentaram e a economia provavelmente já está em recessão. As medidas de alívio que suavizaram o golpe para milhões de famílias e empresas estão se tornando cada vez mais inacessíveis. Analista da Bloomberg alertou que no próximo ano vai ser o mais difícil para os governos enfrentar essa crise, uma vez que a capacidade orçamentária desses países já está esgotada. Cerca da metade dos Estados Unidos, membros da União Europeia, tem dúvidas, ultrapassa o limite de 60% do produto interno bruto do PIB. Bloomberg revelou que, apesar dos preços quase recordes, Bloco conseguiu preencher seus depósitos no verão passado no hemisfério do norte, diminuiu o déficit de oferta. Ainda assim, as temperaturas congelantes estão testando o sistema de energia da Europa pela primeira vez nesse inverno. Em particular, o regulador da rede alemã alertou na semana passada que não estava sendo economizada energia suficiente globalmente. Conseguiu reduzir a procura de gás em 50 bilhões de metros cúbicos neste ano, mas a região ainda enfrenta um déficit potencial de 27 bilhões de metros cúbicos em 2023. Nesse caso, supõe-se que os suprimentos russos caiam para zero, as importações da GNL da China retornem os níveis de 2021. Principal fonte de gás Rússia para a Europa Ocidental era gasoduto Nord Stream, corrente do norte, que foi danificado em um ato de sabotagem em setembro. Atualmente, o bloco europeu continua recebendo uma quantidade de suprimentos russos por meio da Ucrânia. Os países europeus vivem uma crise energética devido às sanções aos combustíveis russos em virtude da operação militar especial na Ucrânia, lançada em fevereiro passado. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que as sanções foram um duro golpe para toda a economia mundial e também apontou que o Ocidente pretende piorar a vida de milhões de pessoas. Segundo ele, as baterias de sanções ocidentais sem precedentes desencadeadas contra Moscou, com o objetivo de esmagar a economia russa no curto prazo, foram pensadas para derrubar a moeda nacional rublo por meio do roubo de nossas reservas e moeda estrangeira, provocar inflação destrutiva. No entanto, enfatizou o plano do Ocidente não teve sucesso. Perdas da Europa devido à crise energética revelam que o estado de emergência pode durar anos. A Europa perdeu cerca de 1 trilhão, cerca de 5,3 trilhões devido à escalada dos preços da energia em função das sanções anti-russa, estimou a agência Bloomberg, alertando que a crise mais profunda em décadas está apenas começando. Depois deste inverno, no hemisfério norte, a região terá que repor suas reservas de gás quase sem abastecimento da Rússia, o que vai exacerbar a concorrência pelos petroleiros, apesar das importações de gás natural liquefeito GNL. Espera-se que o mercado permaneça apertado até 2026. Quando a capacidade de produção adicional dos Estados Unidos para Catar estará disponível, isso significa que não haverá trégua nos preços altos. Observa a publicação. Embora as autoridades europeias tenham conseguido ajudar empresas, consumidores a sobreviver à crise, alocando mais de 700 bilhões, mais de 3,7 trilhões, o estado de emergência pode durar anos, alerta o artigo medida que as taxas de juros aumentaram e a economia provavelmente já está em recessão. Essa medida de alívio que suavizar o golpe para milhões de famílias e empresas estão se tornando cada vez mais inacessíveis.
A analista da Bloomberg alertou que no próximo ano vai ser muito mais difícil para os governos enfrentar esta crise, uma vez que a capacidade orçamentária desses países já está esgotada. Cerca da metade dos Estados-membros da União Europeia tem dívidas que ultrapassam o limite de 60% do produto interno do bruto PIB. A Bloomberg revelou que, apesar dos preços quase recordes, o bloco conseguiu preencher seus depósitos no verão passado no hemisfério norte, diminuindo o déficit de oferta. Ainda assim, as temperaturas congelantes estão testando o sistema de energia da Europa pela primeira vez. Neste inverno, em particular, o regulador da rede alemã alertou na semana passada que não estava sendo economizada energia suficiente. Globalmente, conseguiu reduzir a procura de gás em 50 bilhões de metros cúbicos neste ano, mas a região ainda enfrenta um déficit potencial de 27 bilhões de metros cúbicos em 2023. Nesse caso, supõe-se que os suprimentos russos caíram para zero, as importações de GNL da China retornem aos níveis de 2021. A principal fonte de gás da Rússia para a Europa Ocidental era gasoduto Stream Corrente do Norte, que foi danificado em um ato de sabotagem em setembro. Atualmente, o bloco europeu continua recebendo uma quantidade de suprimentos russos por meio da Ucrânia. Os países europeus vivem uma crise energética devido às sanções aos combustíveis russos em virtude da operação militar especial na Ucrânia, lançada em fevereiro passado. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que as sanções foram um duro golpe para toda a economia mundial e também pontuou que o Ocidente pretende piorar a vida de milhões de pessoas. Segundo ele, as baterias de sanções ocidentais sem procedentes desencadeadas contra Moscou com o objetivo de esmagar a economia russa a um curto prazo foram pensadas para derrubar a moeda nacional. O rublo, por meio do roubo de nossas reservas, é uma moeda estrangeira a provocar uma inflação destrutiva. No entanto, enfatizou, o plano do Ocidente não teve sucesso. Reino Unido fornecerá à Ucrânia centenas de milhares de cartuchos de artilharia, diz mídia. Reino Unido planeja fornecer à Ucrânia um grande pacote de artilharia no próximo ano, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Conforme informou o Guardian, novo pacote de ajuda será anunciado pelo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em 2023. Esse plano incluirá centenas de milhares de cartuchos de munições de artilharia no próximo ano, sob um contrato de 250 milhões de libras, 1,6 bilhões, que garantirá um fluxo constante de munição crítica da artilharia para a Ucrânia. Nem todo o país, disse o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado citado pelo jornal. No final do mês passado, Sunak disse que o Reino Unido pretende manter seu atual nível de apoio militar a Kiev em 2023 ou mesmo aumentá-lo. Os países ocidentes têm fornecido a Kiev ajuda humanitária, militar, financeira em meio à operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Moscou denunciou o fluxo de armas para a Ucrânia de seus aliados ocidentais, como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizando de qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornaria um alvo legítimo para a Rússia. No início do mês, o diplomata da Rússia alertaram para os riscos relacionados ao aumento de fornecimento de armas indiscriminadamente à Ucrânia durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Representante permanente da Rússia no Conselho, Vasily Nebenzia, disse durante a reunião realizada no dia 9 de novembro que
o contrabando de armas fornecido a Kiev para países terceiros está crescendo, deve servir de alerta. Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante da Rússia na ONU, acrescentou durante a sessão que o Ocidente não poderá culpar a Rússia por cair nas mãos de terroristas e as armas fornecidas pelos países ocidentais à Ucrânia. Denis, chefe interino da República Popular de Donetsk, RPD, afirmou em entrevista recente à Sputnik que as armas fornecidas pelo Ocidente à Ucrânia estão sendo vendidas no mercado ilegal, em particular na África. Zelensky iniciou uma fase que a Ucrânia está à beira de um desastre, aponta política estrangeira. O pedido do presidente ucraniano Vladimir Zelensky para que os refugiados não retornem ao seu país de origem aponta para a situação difícil da economia, que sua infraestrutura está em condições críticas, de acordo com o economista especializado em política externa Adam Tooze, em artigo publicado na revista Política Estrangeira. Na última sexta-feira, 16, Tooze mostra que os ataques com mísseis em instalações estratégicas na Ucrânia desativaram cerca de 50% da indústria de energia, exacerbaram os problemas financeiros e econômicos do Estado. Segundo ele, o pedido de Zelensky aos refugiados para não voltarem para casa atesta eloquentemente a gravidade da situação atual. Quando o país exige literalmente que seus cidadãos fiquem no exterior, porque não pode fornecer a eles serviços básicos de infraestrutura em casa, isso é realmente uma espécie de afirmação existencial, argumenta o autor. Tooze estimou que as perdas do PIB da Ucrânia durante a operação militar especial em torno de 30% e 35%, apenas os subsídios ocidentais salvam o regime ucraniano de mergulhar no caos, mas isso resolve apenas parcialmente a questão da estabilidade do sistema financeiro, disse o analista. Neste momento, a situação econômica na Ucrânia, sua situação social, especialmente neste clima frio, está se tornando cada vez mais grave, literalmente cada semana, resumiu. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas Donetsk e Lugansk, liberou completamente a República Popular de Lugansk de uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Sviatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região de Kharkovia. De 23 e 27 de setembro, a RPD, RPL e regiões de Kherson, Zaporozhye realizaram referendos sobre adesão à Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante a cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, região de Kherson e Zaporozhye. A Rússia, após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro.
A STF considera orçamento secreto inconstitucional. Por 6 votos e 5, o Supremo Tribunal Federal STF considerou a constitucionais as emendas do relator do orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A Corte finaliza nesta segunda 19 o julgamento de ações do Partido Cidadania PSB, PSOL e PV, que entende que as emendas RP9 são ilegais, não estão previstas na Constituição. Até o último dia 15, quando o julgamento foi suspenso, o placar era de 5 votos e 4 contra o orçamento secreto. O presidente do STF, relatora das ações, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade das emendas RP9 e foi seguida pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia. Ela considera que o modelo prejudica a distribuição de recursos direto dos parlamentares de participar do ajuste do orçamento e a sociedade por dificultar a obtenção de informação sobre a aplicação do dinheiro. Já os ministros Alexandre de Moraes Dias e Toffoli e Nunes Marques votaram pela possibilidade da doação das emendas, mas com a aplicação de formas proporcionais de distribuição e de fiscalização. O ministro André Mendonça votou para manter as emendas de relator, entender que a decisão política sobre destino dos recursos orçamentários cabe ao Legislativo. Após a suspensão do julgamento, o Congresso Nacional aprovou uma resolução que muda as regras do recurso distribuídos pelas emendas de relator para tornar essa repasses mais transparente à sociedade. Nesta segunda-feira 19, proferi seu voto ao ministro Ricardo Lewandowski, disse que a medida apresentou avanço para mitigar a enorme discricionariedade que o relator tem na distribuição dos recursos orçamentários. Entretanto, para ele, as mudanças ainda não estão de acordo com os parâmetros constitucionais de transparência. Já o ministro Gilmar Mendes, último a votar, julgou as ações parcialmente procedentes e avaliou que, apesar da necessidade de se garantir mais transparência, não é possível simplesmente declarar inconstitucionalidade a possibilidade de emendas de relator previrem despesas restringindo os ajustes técnicos. O apelido do orçamento secreto surgiu da ausência da identificação dos deputados e senadores que indicaram a aplicação de tais recursos. Assim, segundo o crítico das RP9, as emendas são usadas pelo Executivo Federal para cooptar deputados e senadores a votar em matérias de seu interesse em troca de alocações diretas para o órgão público. Os recursos previstos para 2023 estão em torno de 19 bilhões. O senador vota a PEC no piso da enfermagem nesta terça-feira. O Senado tem sessão marcada para esta terça-feira 20, às 16, com 5 itens na pauta. Um deles é a proposta de emenda à Constituição que viabiliza pagamento do piso de enfermagem da PEC 42/2022. Aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, vários senadores foram às redes sociais comemorar a aprovação da matéria na Câmara e prometer a votação rápida no Senado. Com o deputado André Figueiredo, PDT Ceará, como o primeiro signatário, a PEC direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas de prestadores de serviços com um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS. Pela Lei 14434 de 2022,
Os enfermeiros têm direito a um piso de 4.750. Esse valor é a referência para o cálculo dos vencimentos técnicos. 70% auxiliares de enfermagem, 50% das parteiras, 50% da PEC. Importante por garantir constitucionalmente os recursos para financiar o piso. A proposta também pode pacificar a questão, já que o pagamento do piso está suspenso pelo STF. Animais. Outro projeto que está na pauta do plenário é o que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos. PLC 70/2014. A matéria foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente CMA no mês de novembro, sob relatoria do senador Alessandro Vieira, PSDB, Sergipe. De acordo com o relator, os testes com animais para o desenvolvimento de cosméticos já são proibidos em várias partes do mundo. Ele registrou que o projeto não prejudica o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, pois se restringe ao teste de cosméticos e perfumes e produtos de higiene pessoal. Também consta da pauta o projeto que permite autocontrole na produção agropecuária PL 1293/2021. A matéria de iniciativa do Executivo, relatada pelo senador Luiz Carlos Eise, PP Rio Grande do Sul, ainda encontra a resistência em audiência promovida no último dia 12. Os defensores do projeto garantiu que não haverá enfraquecimento da fiscalização sanitária do Ministério da Agricultura, ao contrário do que alertam os críticos da proposta, porque é crédito. Os senadores também deverão votar a autorização MSG 93/2022 para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, contrate o crédito externo juntos a desenvolvimento do Banco NDB. O valor a ser autorizado com garantia da União é de 300 bilhões. Outro projeto que pode ser votado é o que redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro, PL 2769/2022. CMO vota relatório final de Marcelo Castro nesta terça-feira. A Comissão Mista de Orçamento CMO tem reuniões deliberativas marcadas para esta terça-feira 20, em 3 horários, às 10, às 14 e às 16 horas. Logo antes, às 9, haverá reunião do colegiado de liderança partidária com assento na CMO. O relator-geral do orçamento de 2023, PLN 32/2022, senador Marcelo Castro, MDB Piauí, vai apresentar a versão final do seu relatório. Em sua conta no Twitter, Marcelo Castro afirmou que a decisão do Supremo não se discute, a gente cumpre, em referência à decisão do STF de considerar como inconstitucional as emendas de relator. Segundo o senador, a emenda de relator é um assunto do passado. Ele completou no orçamento os recursos dessas emendas serão distribuídos para as emendas de comissão. Cumprindo o que foi determinado pelo STF, vamos em frente. A comissão também vai votar a atualização da parte que trata de obras a serviços com indícios de irregularidade graves. Ainda constam da pauta a prestação de conta dos anos de 2014 e 2015 do ex-presidente Dilma Rousseff. No ano de 2017, do ex-presidente Michel Temer, e dos anos de 2020 e 2021, o presidente Jair Bolsonaro, TCU. A comissão ainda não vai analisar uma série de prestações de conta do Tribunal de Contas da União, TCU. Dos anos de 2011 e 2019, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, Lei Complementar 101 de 2000, o TCU precisa enviar à CMO
a prestação de contas de cada ano, composta pelo relatório de gestão e pelos relatórios descritivos e sintéticos dos programas e ações desenvolvidos ao longo do exercício. Trata-se de uma forma de controle externo sobre a Corte de Contas. Há 12 anos, o TCU não enviava suas prestações de contas para o CMO. Em um dos relatórios referente a esse tipo de controle, o deputado Felipe Francischini, União Pará, pede para informação ao TCU sobre a concessão de benefícios do ministro a servidores do tribunal no ano de 2021. Há indícios da instituição em 2021 de ressarcimento de gastos de caráter nitidamente pessoal diretamente relacionado à moradia de membros do TCU, cita deputado. Política Nacional para Manejo do Fogo avança. Da Agência Senado, a Comissão de Agricultura CRA aprovou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a PL 1818-2022, do Poder Executivo teve parecer favorável do senador Paulo Rocha, PT Pará. Segue agora para votação na Comissão de Meio Ambiente CMA. A proposta institui medidas para prevenção de incêndios florestais em todos os biomas brasileiros por meio do manejo integrado do fogo. O PL prevê regulamentação do uso do fogo como a prática para a prevenção e combate a incêndio em áreas naturais. Além disso, também prevê o uso do fogo por população tradicionais como quilombolas, indígenas e agricultores familiares, assim como para atividade agrossilvipastores, neste caso, mediante autorização prévia. É autorização dos órgãos ambientais, resumiu o relator. Prova pela Câmara dos Deputados, em outubro do ano passado, o projeto teve como relatora a deputada Rosa Neide, PT, Mato Grosso, que apresentou em um substitutivo após ouvir pesquisadores em 30 audiências públicas. A política prevê uma série de medidas para substituir gradativamente o uso do fogo no meio rural, promover a utilização do fogo de forma controlada, principalmente entre comunidades tradicionais indígenas, e aumentar a capacidade de enfrentamento aos incêndios florestais. O projeto também regulamenta o uso do fogo na vegetação com manejo realizada por técnicas preventivas autorizadas pelos órgãos ambientais. Em relação ao texto, a proposta pelo Executivo, o senador Paulo Rocha destaca que o substitutivo da Câmara deu mais segurança jurídica para a Constituição e a atuação das brigadas voluntárias e particulares que, segundo eles, são atores essenciais para enfrentar os incêndios florestais do país. O substitutivo aprovado na Câmara destacou no seu parecer que a redução dos incêndios propiciadas pela implementação de uma política nacional de manejo contribuiria para o enfrentamento das mudanças do clima, pois a redução da emissão de gases e de efeito estufa, além de reduzir os gastos com a operação de combate, os danos ambientais e os prejuízos com propriedades de bem impactados por incêndio, a medida também reduz os gastos públicos com a saúde ao diminuir os danos pela fumaça e pela fuligem nas populações afetadas, acrescentou Paulo Rocha. O texto aprovado cria o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para articular, propor medidas e mecanismos, monitorar e estabelecer as diretrizes para a execução da política. O comitê deverá ter, no mínimo, um terço da sua composição formado por representantes da sociedade civil.
Senador Zequinha Marinho, PL Pará, disse que o estado do Pará tem em torno de 250 mil famílias que vivem em assentamentos, ainda usam machados, enxadas, foice e fogo. Às vezes, um fogo pequeno em uma pequena propriedade invade uma floresta e dá prejuízos terríveis para tudo, para a própria natureza, emitindo gases de efeito estufa e trazendo problemas de toda a ordem. Nós só vamos superar isso quando, de fato, o governo e os países interessados puderem nos ajudar sem tecnologia, sem acesso ao tratorzinho, pelo menos à agricultura familiar. Os ribeirinhos, as populações tradicionais, os quilombolas e os índios vão continuar botando fogo, não é? Fogo ainda é uma grande aliado da agricultura familiar na Amazônia. Isso tem trazido sérios prejuízos, disse o senador. Uso do fogo. Segundo a proposta, do uso do fogo será permitido em locais onde a peculiaridade justifica para a prática agropecuária com autorização prévia. Também será permitido utilizar o recurso nos seguintes casos: pesquisa científica aprovada a cargo de instituição conhecida, a prática de prevenção e combate a incêndios cultural de subsistência de povos indígenas, comunidades quilombolas ou tradicionais e agricultores familiares, e a capacitação de brigadistas florestais. No caso das faixas de domínio da rodovia e de ferrovias, poderá ser usado fogo para reduzir material combustível vegetal e prevenir incêndios florestais. No entanto, devem ser adotadas medidas de contenção conforme a resolução do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, cuja criação está prevista no projeto Queimadas. O projeto define os tipos de queimadas como controlada, prescrita, a primeira usada para fins agropecuários em áreas determinadas, a segunda ocorre com planejamento e controle do fogo para fins de conservação, pesquisa ou manejo dentro do plano integrado. No caso da controlada queimada, não precisará de aprovação dos órgãos ambientais quando for realizada pelos órgãos responsáveis pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantada, quando o recurso precisa ser utilizado por pessoas físicas ou jurídica privada, deverá constar de planos de manejo integrado do fogo e dependerá de autorização prévia desses órgãos. Outra forma de praticar a queimada controlada é pedir uma autorização específica na qual o interessado deverá adotar algumas previdências, não definir mão de obra, técnico e equipamentos a serem utilizados, comunicar aos vizinhos a intenção de realizar a queimada, informando data e hora do incêndio, do início do local onde será realizada, evitar a queima em períodos de temperatura mais elevada, em respeito às condições dos eventos predominantes no momento da operação. Ao emitir autorização para queima controlada, o órgão ambiental poderá exigir outros procedimentos dependendo da situação, devendo dar ao solicitante orientações técnicas. A emissão desse tipo de autorização poderá ser delegada a outros órgãos com capacidade comprovada. Entretanto, o relatório proíbe prática do fogo como método de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, exceto quando da queimada controlada dos resíduos de vegetação. O texto também prevê possibilidade de que o órgão competente estabeleça critérios para concessão de autorização por adesão e compromisso, que também deverá seguir todos os requisitos ambientais de segurança estabelecidos na política. Autorização de queimada controlada pode ser dispensada para fins de capacitação e manejo integrado do fogo, desde que a área a ser queimada não ultrapasse 10 hectares e a queima
seja realizada de acordo com diretrizes do Comitê Nacional de Manejo. As queimas prescritas serão permitidas com um procedimento regulado pelo órgão ambiental competente, de acordo com o plano de manejo integrado do fogo, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, quilombolas e povos indígenas. Se a queimada for para a agricultura de subsistência, exercida por povos indígenas, povos quilombolas e comunidades tradicionais, conforme seu costume e a tradição, o projeto não exige autorização, mas coloca alguma condição, como queima em épocas apropriadas, a fim de evitar risco de perda de controle, acordo prévio com a comunidade residente, a comunicação aos brigadistas florestais temporários responsáveis pela área, e quando houver a implementação da política de manejo integrado nas terras dessa população, deverá ser feita pelo IBAMA em parceria com a FUNAI e com a Fundação Cultural Palmares, como INCRA, como Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Está prevista ainda cooperação técnica e operacional. Elaboração do plano deve contar com a participação e concordância dessas populações e observar os protocolos comunitários, além de considerar os conhecimentos práticos locais. Quando o órgão ambiental autoriza a queima controlada em áreas limítrofes, terras indígenas ou territórios quilombolas, nas zonas de amortecimento de unidade de conservação, deverá informar aos órgãos gestores respectivo controle de incêndio. As brigadas voluntárias e particulares deverão se cadastrar junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado em que atuaram. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a organização de um cadastro nacional de brigadistas florestais. Na situação em que o Corpo de Bombeiro Militar atua em conjunto com as brigadas florestais, a coordenação e a direção das ações caberão à Corporação Militar, ressalvadas as operações em terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservações federais e outras áreas sob gestão federal. A atuação do Corpo de Bombeiro Militar nessas áreas ocorrerá de forma coordenada com os respectivos órgãos competentes por sua proteção ambiental, cabendo esse órgão a coordenação e a direção das ações. O controle dos incêndios florestais pressupõe a adoção de medidas preventivas reativas para minimizar os potenciais danos a serem causados vidas humanas, fauna, flora, ecossistemas, patrimônio privado, entre outros. Cancelamento. A autorização dessa queimada poderá ser suspensa ou cancelada pelo órgão autorizador quando houver risco de morte, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis, interesse da segurança pública, descumprimento da lei, qualidade do ar, atinge indícios superiores aos estabelecidos em lei. Os níveis de fumaça produzidos atingiram limites de visibilidade que comprometam e coloquem em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias, de outros meios de transporte, comprovada ameaça à prática culturais de povos indígenas, comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais. O uso do fogo, autorizado por proprietário de áreas contíguas, poderá ocorrer na forma solidária, em que ambos respondem pela operação contato, que para uma área máxima de 500 hectares, unidade de conservação. Sobre o manejo integrado do fogo em unidade de conservação, o projeto prevê que ele deverá colaborar para o cumprimento dos objetivos de criação e reconhecimento e conservação de cada área protegida. Se houver sobreposição de terras indígenas, territórios quilombolas e unidade de conservação e manejo integrado do fogo, deverá ser planejado a fim de compatibilizar os objetivos de natureza e a finalidade de cada área
protegida.